Amém, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para ser um pouquinho melhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Agora sim, aleluia. Glória a Deus, quero cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo em casa, aí de casa. Aleluia. Só dar uma informação aqui, logo após a palavra da oferta, está liberado os babies de 2 a 3 anos a irem no culto de vocês ali com os kids, amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes aqui, diga amém. Aleluia. Amém, irmãos, estava estudando a palavra da oferta e Deus estava lendo Provérbios e Deus falou muito comigo nessa passagem. Eu quero aqui explicar para você o que Deus falou no meu coração. A palavra está lá em Provérbios capítulo 22, abra sua Bíblia, vai estar projetando aqui, versículo de número 28. Provérbios 22, ok? Versículo de número 28. 28, versículo 28. Um antes. Aí, obrigado. E o que diz lá? Diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Evandro, o que esse versículo aqui está falando? Ele está falando que aonde nós chegamos aqui hoje, houve pessoas que já passaram por isso. Tudo que nós estamos fazendo aqui, outras pessoas fizeram. Ok? Outras pessoas fizeram. E nós não podemos fazer o quê? Deixar, remover estas coisas. Uma coisa que o pastor Juan sempre fala, para nós quando nós vamos fazer um evento, ou vamos fazer um encontro com Deus mesmo. O pastor Juan, ele sempre fala, não invente a roda. Por quê? Porque a roda já está feita. Só pega e usa ela. Nós não precisamos inventar. Porque imagina o quão ruim seria. Imagina o estudante de medicina. O estudante de medicina, ele vai estudar lá na escola e ele fala, ah não, esse método dele aqui está ultrapassado, eu vou inventar um novo. Essa pessoa vai passar na faculdade? Não, porque já está tudo sendo o quê? Já está tudo ali explicado, a roda já foi inventada. Imagina os professores fazendo a sua faculdade e falar, não, esse método aqui está ultrapassado. Eu vou pegar e vou fazer um novo método, vou ter um novo método, uma nova forma de fazer isso. Não pode. Por quê? Porque já está feito. O que você pode fazer? Pegar o que já está feito e, se você tiver ideias, melhorar. Mas nunca deixar de lado aquilo que já foi feito. É o que esse versículo está falando. E qual que é o problema de nós hoje em dia? É fazer o quê? Tentar inventar a roda. E aí sempre acontece o quê? Acontece coisas erradas. Sempre acontece dando errado aquilo que você está planejando fazer. Uma coisa que acontece, nós sempre queremos inovar as coisas. Como que nós vemos por aí muitas pessoas tentando inovar a forma de pregar o evangelho. Não tem como, o evangelho é só um, é o evangelho da graça de Deus. Não tem como você inovar, não tem como você inventar a roda, já está feito. Claro, você pode o quê? Adquirir experiências com aquilo, com o ensinamento que você recebe e fazer o quê? Melhorá-lo. Entende? Amém? Todos estão comigo? Aleluia. Então, olha o que o versículo fala, tá? Não removas os marcos, não tire os marcos, ok? Dos antigos que puseram os teus pais. Entende? Então, nós não devemos inventar a roda. Não devemos. Devemos seguir o caminho. Há um caminho do vencedor, ok? E esse caminho, ele é trilhado, ok? Ele é trilhado. Não tem outra forma de você fazer nada. Não tem. Tudo que você sabe hoje é porque alguém te ensinou, porque o negócio já tinha sido criado. Entende? Então, nós devemos viver assim, sem fazer o quê? Inventar a roda. Sem tentar inventar as coisas. Tudo já foi programado, já foi ensinado, é porque dá certo. Entende? Amém? Mas Evandro, o que isso quer dizer sobre oferta? Os guri até brincam comigo, Evandro pega uns negócios nada a ver com oferta, ele consegue encaixar.
Mas já, vamos lá, vamos indo aos poucos. Amém? Então, o que nós não devemos? Vire por mão do seu lado e fala assim, não invente, fala mais alto, não invente a roda. Amém? Entendemos isso, amém? Só que aí é um negócio, o que ele fala aqui no fim do versículo? Tá? Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. E agora vem um negócio que você já vai entender aonde eu quero chegar. Abre para mim lá em Gálatas capítulo 3, versículo de número 29. Vamos ler junto aqui. E se sois de Cristo, também sois descendentes de... Não, vocês não estão lendo comigo. Vamos de novo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de... E herdeiros segundo a promessa. Ok? Então diga assim, eu sou de Cristo. Ok? E diz assim, eu sou descendente de Abraão. E agora, o que Abraão fez que a gente não pode inventar a roda? O que ele faz quando ele se encontra com Jesus? Lá na teofania. O que acontece lá? Ele dá o dízimo. Ok? Ele dá o dízimo. Então nós não podemos inventar outra maneira de dar o dízimo. Entende? Por quê? Porque o antigo já fez isso. Ele já deu a direção, você dá o dízimo, é bênção para você mesmo. Porque outrora eu preguei aqui, né, eu compartilhei com vocês a palavra da oferta, e a palavra da oferta falava sobre, né, o dízimo de Abraão, né, que ele se encontra com Melquisedeque, né, e que o rei de Sodoma, né, ele se escondeu no pinche na guerra, né, e você sabe, o pinche é difícil de lavar, então ele estava com uma aparência demoníaca. Logo, né, o rei de Sodoma era o diabo, e Melquisedeque era Jesus. E o rei de Sodoma vem, né, e faz uma proposta a Abraão. Fala, olha, você está com todos os bens, eu só quero as pessoas. Ele não dá bola, ele pega e faz o quê? Ele pega e dá o dízimo de tudo que ele conseguiu na guerra. Porque assim, sinal de prosperidade naquela época, de quem era próspero, era quando você saqueava outros reinos. Você, né, lutava na guerra, o reino, né, que perdeu, né, muitas pessoas se tornavam escravas, e todos os bens daquele reino passavam, para o reino triunfante, ali na batalha. Então, ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. E o que a palavra de Deus diz? Né? O que a palavra de Deus diz? Se sois de Cristo, vocês são descendentes de Abraão. Então Abraão é o nosso pai. Pela fé nós, né, somos, né, colocados nisso. Né? Pela fé nós somos colocados. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Quantos têm fé em Cristo Jesus aqui? Levante sua mão. Amém. Aleluia. Então você é descendente de Abraão. Pela fé. Ok? E o que você deve fazer? Aquilo que ele nos ensinou a fazer. A entregar os nossos dízimos e entregar a oferta. Entende? Mas Evandro, fala do dízimo e não da oferta. Mas a palavra de Deus diz também que a alma generosa, essa prosperará. A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento também, que os passarinhos, eles não plantam e nem colhem, mas ele tem um alimento todo dia, ok? Os lírios, né, do campo, eles não fazem nada, mas são vestidos, né, eles são mais bonitos, né, são vestidos, né, melhor do que as vestes de Salomão. E Salomão era um rei, e o rei usava do melhor. Mas o que os lírios fazem? Nada. Mas eles têm o suprimento, ok? Então quando você oferta, vai superabundar. Sabe por quê? Porque você é muito mais importante para Deus do que um pássaro ou do que um lírio. Você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, e Ele quer te dar mais. Por isso que quando você oferta, é uma oferta muito mais abundante, superabundante. Deus, Ele quer superabundar você de riquezas, de prosperidade. Deus, Ele quer te fazer próspero. Amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar, separe essa oferta, os seus dízimos. Aleluia. Assim como Abraão nos ensinou, ok? Separe seus dízimos, a sua oferta.
em nome de Jesus. Se você ainda não é dizimista no nosso meio, sabe, eu desafio você, pegue, né, um envelope, né, de dízimo, leve para sua casa e ore a Deus, fala: Senhor, eu quero dizimar, né, eu estou com desejo de dizimar, só que eu não sei como, né, ore a Ele, fale para Ele. E nós sempre falamos algo, o obreiro Jonas falou, numa palavra da oferta, né, sobre o O2, ok, que é ouvir e obedecer. Então ouça e obedeça ao Senhor, sabe? Ele quer te prosperar abundantemente, muito mais além do que você imagina. Ele tem preparado coisas muito mais além do que você espera, ok? Então, que conforme, né, essa palavra que Deus trouxe para nós, traga os seus dízimos, as suas ofertas em nome de Jesus, aleluia. Vai estar passando o nosso Pix aqui, também pegue e, se você vai ofertar ou dizimar no Pix, está ali os telefones para você enviar o comprovante, por favor, para nós termos o controle, em o nome de Jesus. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça. Aleluia. Você que ofertou e dizimou, e você que também não pôde ofertar ou dizimar, né, nessa noite, levante suas mãos como alguém que recebe algo da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, declaro sobre os meus irmãos a prosperidade do Senhor, a abundância, ó Deus, sobre a vida deles, sobre os dizimistas, sobre aqueles, ó Deus, que têm as suas empresas. Declaro a prosperidade do Senhor, declaro romper, ó Deus, na área financeira dos meus irmãos. Declaro um tempo novo, é tempo de casa cheia, mas também em recursos abundantes, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Aleluia. Quero chamar aqui o pastor Juan Pablo. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Tem gente alegre aqui, diga amém. Nós temos 2 testemunhos para ouvir hoje, vou pedir para os irmãos servos ajudarem a subir aqui rapidamente. Peraí, antes do testemunho, vamos fazer o seguinte, irmãos, esse envelope que você está vendo na mão dos servos, é o envelope das primícias. Lembra que eu falei, mês de dezembro, nós ensinamos sobre as primícias, que é uma oferta especial que nós fazemos todo ano como igreja, as videiras do mundo inteiro fazem, a semente da gratidão. Dentro desse envelope que você vai receber, você vai encontrar 2 folhas. Uma delas está escrito assim: minha gratidão pelo ano de 2022. Minha gratidão a Deus pelo ano de 2022. A outra, meus alvos de oração para 2023, o ano da casa cheia. Nós acreditamos que quem tem alvos chega no destino. Quem não tem, não chega a lugar nenhum, porque não sabe para onde vai. Então nós estamos entregando esse envelope para você, com 3 objetivos. O primeiro deles, para você fazer os seus alvos para o ano de 2023. Segundo, para que você possa expressar o coração de gratidão pelas coisas que aconteceram esse ano, porque a gratidão, ela atrai o favor de Deus. E o terceiro, esse envelope você vai levar para casa, e você vai orar. Orar para quê, pastor? Perguntando para Deus, qual será a sua oferta desse ano? Então você vai orar. Pastor, vocês não dizem quanto é a oferta? Não, é você e Deus. Você vai orar, Deus vai colocar no seu coração. O que eu quero dizer para você? Deus é Ele quem dá a semente ao que semeia. Então você não se preocupe, pastor, mas eu não tenho condição de dar oferta. Se Deus colocar no seu coração, Ele vai te dar o valor. Você não vai tirar de algo que você não tem, amém? Deus vai colocar o desejo, você vai só orar, e Deus vai abrir uma porta para você ofertar, amém? Então você vai levar para casa, você vai orar, você vai estabelecer os seus alvos,
E no dia 31, que é o culto da virada, vai ser o dia de entregar essa oferta. Nós vamos estar aqui, nesse mesmo ambiente, claro que todo diferente, decorado. A metade desse prédio vai ser culto, a metade vai ser restaurante. Então nós já temos um buffet preparado. Os irmãos viram lá o cardápio? Aquele será o cardápio do nosso buffet, da nossa virada de ano aqui. As irmãs estão todas aí dizendo para mim, obrigado pastor, que bênção, mas a ideia nem foi minha. A ideia foi dos irmãos aí, o Anderson, o Gerson, que deram essa ideia e foi muito boa. As irmãs falando, que bênção poder fazer maquiagem, não vai derreter tudo para fazer a comida, para trazer para cá. Falei, glória a Deus. Então, a gente botou um link lá, para os irmãos se inscreverem. E a gente botou um outro link hoje, para inscrever as crianças de 10 anos para baixo. Por quê? Criança de 10 anos para baixo não paga. Mas o pessoal da equipe da cozinha vai ter que saber quantas crianças tem para fazer comida a mais, trazer talheres a mais, pratos a mais, para suprir isso. Então, essa questão do link das crianças, tem que colocar, mas não precisa pagar de 10 anos para baixo, só para nós ter o controle. Porque eles não cobram criança de 10 anos para baixo, porque eles não conhecem as nossas crianças. Algumas das nossas crianças comem mais do que adultos. O Pietro que o diga. Então assim, mas fala baixo para ele não ouvir. Então continue assim, se inscreva lá e escreve as crianças. E nesse dia, vai ser um sábado para domingo, dia 31 para o dia 1º, nós vamos entregar essa oferta aqui, como a primeira oferta, a primeira semente de 2023. Então não deixe de orar, por favor. Não jogue isso aqui fora, não esqueça em algum lugar, bote dentro da sua Bíblia, dentro da sua bolsa e ore, estabeleça os seus alvos. É tão lindo você chegar num final do ano como esse e ver os alvos do ano passado, tudo atingido, alcançado. Ó, tá aí o buffet, ó. Pratos quentes, arroz, massa, alho e óleo, polenta frita, saladas, maionese, salpicão, alface, tomate, repolho, carnes, churrasco, carne de gado, frango e salsichão, sobremesa, pudim, torta de bolacha e mousse de maracujá por minha conta. Esse não podia faltar. Então assim, vai ser um cardápio muito especial, muito bom. Lembrando que a comida é à vontade, você vai pagar R$45, mas vai comer à vontade. Eles também sabem que crente não bebe, mas come, que é uma loucura, porque nós queremos sempre deixar o templo do Espírito Santo bem grande. Então não esqueça, venha participar conosco, se permita ter essa experiência, amém? Não esqueça de guardar então o seu envelope da oferta das primícias. Todos pegaram? Tem alguém que não pegou o envelope? Alguém não te alcançou? Todos pegaram. Ok. Lembrando que os líderes, se lembrar que não tem alguém aqui da sua célula, leve. Para você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, que alegria, nós voltamos a transmitir a partir de hoje então, os nossos cultos online, conseguimos arrumar tudo, a internet já voltou, ela está dando umas caídas, nos perdoe até nós nos adaptar. Se você também vai participar da oferta das primícias, pastor, eu não estou em nenhuma célula, eu só assisto aqui online, é importante que você faça isso pelo método do Pix. Mas no dia que você fizer, você precisa especificar no comprovante que aquela oferta foi das primícias, para a gente poder separar, porque toda oferta que for levantada das primícias, vai ser para reformar a parte que falta do prédio. Então, nessa parte de trás, vão ter 2 vestiários, com 6 chuveiros, banheiros, 2 dormitórios com capacidade para 60 pessoas, onde nós faremos a partir de março os nossos encontros aqui. Então, todo o recurso que for levantado nessa oferta das primícias vai ser para essa reforma lá de trás. Nós cremos que Deus vai nos dar muito recurso para deixar tudo pronto, amém? Isso quer dizer que Deus vai colocar muito recurso na sua mão, amém? Os 2 testemunhos, a nossa amada e querida irmã Ângela Eichenberg e também a Daça Beatriz. Preciso de um irmão com o microfone aqui para me ajudar? Glória a Deus. Eu digo que a senhora é muito amada por Deus. Quem conta muito testemunho é porque é muito amado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. O microfone pegou? Amém. Pode deixar qualquer uma das duas, fique à vontade. Boa noite, paz, irmãos. Mais uma O vez. Duno também pode subir, Nelson. Tem um milagre do Senhor. Pode subir. É o mesmo. Que aconteceu na minha vida.
Tá baixo, tem que aumentar. 1 ano e meio, Aí. o diabo entrou na minha casa e destruiu a minha família. A minha filha amada saiu de casa e deixou a família dela com os filhos para mim cuidar. E eu nunca parei de orar, de pedir para Deus que um milagre que acontecesse na minha família. Eu não sei como, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E agora, terça-feira, a minha filha veio para casa com a família dela e os filhos dela. Eu só tenho a agradecer a Deus. Mais um milagre na minha vida, que eu nunca parei de orar e pedir. E aconteceu esse grande milagre só por Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Por esse ano assim encerrar com chave de ouro. Com o Senhor me ajudando em todos os meus momentos, Pai. Obrigado. Gratidão para Deus. Aleluia, Amém. glória a Deus, aleluia, que testemunho precioso. Precisa de um irmão na escada ali para ajudar a descer. Aleluia, que testemunho precioso. Antes de começar a contar, deixa eu só falar algo aqui. Tem um homem de Deus na Bíblia não, que ele faz parte da história dos heróis da fé. O nome dele é George Miller. Se você for ver a história dele, a biografia, ele é o homem das orações respondidas. E a irmã Ângela é a mulher das orações respondidas. Porque Deus, Ele honra a oração de um justo. Como Deus tem feito milagres na vida dessa irmã, eu louvo a Deus por isso, glória a Deus. Oi, irmãos, boa noite. Estou meio nervosa, mas vou assim mesmo. Nesses últimos dias eu lembrei da oferta das primícias. E eu sei que meu pai dá o valor pela nossa família, então o valor é como se eu também estivesse dando. Só que esses dias eu pensei assim, por que não eu dar do meu valor, do meu coração, realmente de dar o valor? E daí Deus falou comigo para eu começar a vender uma coisa, para eu tirar o recurso para poder ofertar. E daí eu comecei a vender sacolé e em nome de Jesus, no final do ano, eu vou conseguir dar a oferta das primícias com valor bom para poder ajudar no prédio. Então, se você está querendo ofertar e não tem o seu dinheiro, pede para Deus, que Ele é a pessoa certa para te escutar e te atender. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vai prosperar muito com essa mentalidade. Aleluia, glória a Deus. Paz, meus irmãos. Antes eu quero falar para os irmãos, é o Nelson, o Duno, lembra dele? Cabelinho preto, ele só mudou o cabelo, mas está tudo igual, é ele mesmo. Graças a paz, meus irmãos. Para quem me conhece, né, sabia que eu tinha um filho, tenho, né? E por conta do meu passado, eu fiquei praticamente 5 anos afastado dele. E muitas vezes, né, eu procurei a justiça com as minhas mãos. Como antes, né, eu tinha uma vida obscura, eu não acreditava em polícia, não acreditava em nada, então eu decidia fazer pelas minhas mãos. Eu encontrava o cara, eu ameaçava, ou eu dizia para ele que se eu não visse meu filho, eu ameaçava ele de uma maneira forte, né? Só que isso, eu já não conseguia mais, como é que posso dizer, oprimir eles no modo de conseguir meu filho. Até que um dia o Márcio falou para mim, Duno, vai e tenta pelo certo. E eu fui e fiz pelo certo. Registrei a ocorrência, fui na polícia, consegui, na primeira audiência já falaram que eu ia voltar a ver ele. Aí só que o inimigo se levantou, né? Para te ter uma noção, eu fui trabalhar um dia, adivinha onde o cara estava? Na frente do ponto mais forte que nós pegamos tele. Aí, tanto que eu cheguei chorando, eu falei pro Márcio, eu digo, eu prometi que o dia que eu visse esse cara aí, eu ia pegar ele. Só que naquele momento que eu vi ele, eu não consegui, eu me senti incapaz, sabe? Eu perdi aquela raiva que eu tinha. E aquilo foi me destruindo. Aí tinha um outro tio meu também que eu falei que a hora que eu vi esse carro dele, eu ia tacar fogo. Naquele mesmo dia, eu vi os dois e não consegui fazer nada. E aquilo me deixou tão mal, né, que eu fui, parei a moto na rua e comecei a chorar. Eu digo, que homem que eu sou. Só que naquilo começou as batalhas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consegui a guarda do meu filho. Aleluia. Já estou com as visitas assistidas. E eu digo para os irmãos o seguinte, que muitas vezes, né, a gente tem uma semente que a gente planta, mas se aquela semente não está te fazendo bem, troca ela. Porque
eu resolvi trocar a semente, isso me fez bem e hoje eu estou colhendo o que eu precisava. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, aleluia. Que bênção. É isso aí, meus irmãos, é importante você contar o seu testemunho. Deus está movendo entre nós de forma tão poderosa. Quando você vê, muitas vezes, alguém falando um testemunho, isso também se te encoraja a prosseguir, a não desistir, a não parar, a não voltar atrás, porque você vê que Deus faz realmente. E se Deus fez na vida desses irmãos, pode ter certeza, Ele vai fazer na sua também. Se você tem um alvo, um projeto, um sonho, não desista. Se Deus colocou algo no seu coração, não pare. As circunstâncias vão te tentar fazer parar, mas você precisa focar em Jesus, amém? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Alguns avisos rapidamente, eu sei que o meu tempo é curto, e tudo isso está programado, mas eu preciso dar os avisos de hoje. O primeiro deles é, semana que vem é Natal, próximo domingo é dia 25 de dezembro. Todo culto de Natal nós temos um culto especial, onde nós falamos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Nós falamos que, como esse ano caiu justamente no domingo, Natal, nós fizemos uma programação diferenciada. Como será? Você percebeu que os nossos cultos já estão menos movimentados. Algumas pessoas começam a viajar, tirar férias, isso é normal, fique em paz, isso faz parte de todo o ano. Mas, por causa disso, nós sempre ensinamos que todo Natal, você deve passar o Natal em família. Testemunhar para os seus familiares o verdadeiro sentido do Natal. E nós te municiamos com uma palavra para você ser um canal de Deus na vida dos seus familiares. Esse ano, nós não faremos o culto no domingo. Então, domingo que vem, não terá celebração. O culto de domingo será na quarta-feira, dia 21. É isso, né? Dia 21, quarta-feira agora, a próxima quarta, terá culto aqui. Será o culto de Natal, onde nós faremos uma apresentação, um teatro especial sobre o Natal. Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre o real sentido do Natal. Quarta-feira, pastor, eu preparei com a minha célula, amigo secreto, comunhão, faça aqui depois do culto. Todo o espaço vai estar liberado para os irmãos, pátio, cadeira, tudo que precisar. Se você marcou para a sua célula comunhão, não desmarque a comunhão, faça aqui. Confraternização, amigo secreto, pode fazer aqui. Nós vamos ter um culto e um encerramento aqui. Terminou quarta-feira o culto, nós voltamos a reunir só na quarta-feira próxima, que é a última célula do ano. Então, se você programou algo também para fazer como última célula do ano, será na quarta-feira a última célula, e no sábado será o culto da virada aqui, a partir das 10 da noite. Nós encerramos o culto só quando Deus quiser. Na verdade, ele termina meia-noite e 15. Nós passamos ali os primeiros minutos do ano de joelhos diante do Senhor, ou então sentado, a posição não importa. Mas nós consagramos os primeiros minutos do ano de 2023 como primícias ao Senhor. Entregamos a primeira oferta como semente e participamos da primeira comunhão juntos como igreja. Onde que está isso, pastor? Lá em Atos dos Apóstolos, a igreja vivia assim, acredite. Se você não acredita no que eu estou falando, vai ler lá. Então, a igreja vivia assim, então é um tempo de consagração. Não vá para a praia pular 7 ondas, não dá sorte. Corre o risco de você morrer afogado ainda. Não vá para a praia pular 7 ondas, que não dá sorte. Eu, quando não era da igreja, fiz isso uma vez. Estava bêbado e quase morri afogado. Então assim, não vai que é fria, te aviso por experiência própria. Vem para cá, ter comunhão conosco. Pastor, vou viajar, vou para outro lugar, não vou poder estar aqui, gostaria muito de estar, mas não vou poder. É uma pena, mas faça isso onde você estiver então. Pare os minutos antes da meia-noite ali, volte para o seu espírito, agradeça a Deus, ore com a sua família, e nos primeiros minutos consagre a Deus. Pastor, como é que fica a oferta das primícias? Todo mês de janeiro, nós vamos estar recebendo a oferta das primícias. Talvez você viajou, não vai estar aqui na noite da virada. O mês de janeiro inteiro, até o final, você pode entregar, para nós vamos contabilizar, só que tem que ser separado, não pode botar no envelope normal de oferta. E aí nós vamos ter um momento de comunhão. Então, só recapitulando, o culto não vai ter domingo que vem. A última programação da igreja é quarta-feira, dia 21, culto de Natal,
com o teatro, depois volta na outra quarta-feira, que é a última célula do ano, e culto da virada. Amém? Não deixe de se inscrever para o jantar. Tem outra questão, eu tenho que passar o número de pessoas que vai participar do jantar aqui. E o grande negócio é que eu não posso acrescentar ninguém depois que eu passar o número. Então, se você for trazer algum visitante, tem que botar o nome dele lá. Porque se porventura alguém chegar de surpresa, não vai poder jantar. Vai poder participar do culto, mas não da janta. Porque ele faz para não faltar, mas para os números que estão relacionados lá, para todo mundo ser bem servido. Então, me ajude com isso. Nome das crianças, idade, e no outro link, o nome de quem vai participar. O pagamento pode ser feito até o dia 27, tá bom? Nos ajude com isso. Quanto mais rápido você fizer, mais organizado vai ser o negócio. Né? Já fizemos o cachorro quente no sábado, foi um sucesso, para a glória de Deus. Quero aqui agradecer os irmãos que se envolveram, investiram, trabalharam, compraram, venderam, ofertaram. Né? Nós levantamos o dinheiro para alugar todas as mesas, uma parte da decoração e todo o refrigerante. Vai dar para afogar o pessoal no refrigerante aí, de tanto nós vamos comprar. Amém? Então, eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja de unidade, irmãos. Assim, os irmãos que participaram viram, nunca foi tão fácil vender quase 200 cachorro-quente. Foi tudo muito rápido, muito prático, muito, assim, tranquilo. Nós ganhamos a realidade. O ano que vem vai ser uma cachorrada violenta. Vamos vender cachorro para tudo que é lado. Vai ser uma benção. Eu acho que era isso. Outra coisa. No dia 29, o presbitério da igreja sempre faz uma comunhão, uma confraternização. E nós convidamos sempre os líderes para participar. Não é uma convocação, porque às vezes tem líder que vai viajar, não vai estar aqui. Não fique acusado, fique em paz. Nós faremos uma confraternização no dia 29 na Deliciata Gourmet. Mesma coisa que nós fizemos no ano passado. Os líderes foram, anfitriões, líder em treinamento, pode ir também. Então vai ser uma reunião de confraternização, final de ano. Pastor, só vai pagar de todo mundo? Só se eu vendesse esse prédio, se ele fosse meu. Cada um paga a sua. Nós vamos estar juntos lá, tirar um tempo de comunhão. Pastor, eu não tenho como ir porque eu vou estar viajando. Fique em paz, é só um convite. Nós do presbitério estendemos o convite à liderança da igreja. No dia 29, marque na sua agenda se você vai poder estar. Vai encerrar esse tempo, né, de final de ano e vai ser uma grande bênção. Amém? Que Deus me ajude com o tempo. Para o relógio agora e falte pilha no seu, se não parar. Eu quero falar hoje sobre um assunto muito polêmico para algumas pessoas, mas muito esclarecedor para outras. O título da minha mensagem hoje é Mordomia Cristã. Quando eu falo sobre mordomia, eu falo essa palavra, eu sempre lembro da propaganda antiga, não que eu seja velho, mas que o meu avô me contava, do Tang. Não sei se você lembra da propaganda do Tang, só tem gente nova aqui. Que o nome do mordomo era Jaime, lembra? Jaime, o menino está com sede, não temos laranja, mas Tang tem o sabor da fruta. Então, alguém lembra disso aí? Se você vaga a memória se lembra, levanta a mão só para me ajudar, senão vai parecer só eu sou velho aqui. Então, mordomo, me lembra desse cara, ele era o mordomo da casa. E falar sobre mordomia está inteiramente ligado com a questão de falarmos sobre primícias e sobre finanças no mês de dezembro. Pastor, por que a videira fala de finanças no mês de dezembro? Vou te contar um segredo, porque é no mês de dezembro que as pessoas se endividam. É no mês de dezembro que os cartões de crédito estouram para tudo que é lado. É no mês de dezembro que todo mundo pensa que é rico. Mas é de janeiro a novembro do outro ano que eles descobrem que cartão de crédito não é algo mágico. Vai vir a conta, o boleto vai bater na caixinha de correio. E aí o que acontece? Aquilo que você festeja em dezembro, você passa o ano inteiro pagando. Então, por que eu estou falando isso? Deus tem prosperidade para mim e para você, amém? Mas nós precisamos saber que quando nós somos organizados financeiramente e entendemos que tudo que nós temos na nossa mão não é nosso, e aí que vem a mordomia. Eu quero ler com você lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Hoje eu vi que a projeção está bem rápida, mas parece que é só comigo que demora. É mesmo.
Porque os irmãos, eles gostam de testar a minha paciência. Vamos ver se esse pastor tem os frutos do Espírito mesmo. Eu tenho. Às vezes falha, mas eu tenho. 1 Coríntios 4:1. A palavra de Deus diz assim, vamos ler nessa versão aqui. Assim, pois, importa que os homens nos consideres como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é dispenseiro? É quem cuida da dispensa. Quem cuida da dispensa? O responsável por distribuir a provisão. Fala assim comigo, é o mordomo. Então, mordomia cristã está inteiramente ligada a cuidado, diligência, administração com sabedoria. Eu pergunto para você, se você tivesse um negócio, ou você tem, você colocaria esse negócio nas mãos de alguém que não é confiável, alguém que é bagunçado financeiramente, alguém que não tem organização financeira, só se você fosse louco. Mas por que você acha que Deus faria? Deus não coloca recursos na mão de quem não está organizado. Porque quando você vai ver os milagres de Deus de provisão, olha para cá, tem pouco tempo. Você vai ver Deus diante de uma multidão, e o que tem na mão é 5 pães e 2 peixes. Teoricamente, matematicamente, é impossível. Você se encontra hoje diante de uma situação impossível? Eu quero dizer, você precisa de um milagre de Jesus. E eu quero dizer, Ele pode fazer. Porque Ele pega esses 5 pães e esses 2 peixes, que era impossível de alimentar uma multidão, e Ele pratica 2 princípios, que servem de exemplo para nós hoje. Tudo que está na Bíblia, está ali para nos ensinar algo. Então Jesus faz o quê? A primeira coisa, Ele pega, Ele levanta e Ele dá graças. Obrigado. Gratidão atrai o favor. Isso é para você botar lá no seu Instagram. Gratidão atrai o favor. Murmuração atrai desgraça. Gratidão atrai o favor. Murmuração atrai desgraça. Então, você vê Jesus dando graças. Mas o que Ele faz? Ele fala para os discípulos assim, separa em grupos de 30, em grupos de 50, e em grupos de 100. O que é isso, pastor? Organização. Organização financeira. Se você quer prosperar, você precisa se organizar financeiramente. Você precisa fazer planejamentos. Você recebeu um planejamento na sua mão hoje aí. Seus alvos para 2023. Você pode botar assim, eu quero prosperar. Mas pode ser melhor. Você pode dizer assim, eu quero prosperar, porque eu vou montar uma empresa, ou eu já tenho uma empresa, a minha empresa tem um rendimento de 3 mil por mês, e esse ano minha empresa vai triplicar o rendimento, vai ser 9 mil por mês, e eu vou ter mais gente para me ajudar, gente de confiança, gente fiel, que vai me ajudar a cumprir o propósito dessa empresa. Entendeu o que eu estou dizendo? O projeto de Deus para a sua vida, ele depende de organização. E quem faz organização? Somos nós. Nós organizamos. Eu ensino para os irmãos, nós temos aqui tesoureiro, equipe de tesouraria. Eu falo, organização é a chave de tudo. Quem é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Não, pastor, mas o senhor não conhece a minha realidade financeira. Eu gasto mais do que eu ganho, meu dinheiro não dá nem para dar o dízimo. Está errado. Por quê, pastor? Não existe possibilidade de não dar o dízimo. Porque o dízimo é o primeiro. Quando estamos entendendo, diga amém. Pastor, mas eu já fiz a conta, vai faltar. Esse é o problema. Matemática natural não atrai milagre. Os 5 pães e 2 peixes só puderam ser multiplicados porque houve fé. Fé. Mas o senhor está dizendo então que eu tenho que tirar da boca dos meus filhos para dar o dízimo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ter fé. Amém? Então quer dizer que o senhor precisa do meu dízimo? Não. Eu não, a obra de Deus precisa. Amém? Ouça-me com ouvidos de ouvir.
Mordomia cristã. Tudo bem, por que eu estou citando o dízimo aqui? Porque o dízimo é 10%. Amém? De tudo que vier às suas mãos. E os 90% fica com você. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Esses 90% também é de Deus. E vai chegar um dia que todos nós vamos ter que prestar conta desses 90%. Como nós usamos tudo aquilo que Deus nos deu. Onde foi todo o recurso? Existem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que Deus vai debulhar recursos nesse ano de 2023 na tua mão. Mas a pergunta é, o que farei, Senhor, com esse recurso? Eu tenho muito mais do que eu preciso para viver. Aí que está a questão. Deus vai chamar você para ser um canal, para investir na salvação de vidas. Porque dinheiro para mim não tem a ver com cédulas, nem pix, nem moeda. Dinheiro para mim tem a ver com pessoas. Quanto mais recursos vierem para essa igreja, mais pessoas nós vamos alcançar. Tem pessoas talvez que não viriam hoje aqui por causa do ambiente. Mas amanhã nós vamos botar forro, vamos botar piso, ar-condicionado. Pessoas que nunca viriam, virão. E isso aqui será lugar para pessoas serem salvas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então mordomia cristã é saber que Deus vai colocar muito recurso na mão de quem é um fiel administrador. Então você trabalha e você confia em Deus. Ainda que você hoje esteja vivendo no pouco, mas você precisa sonhar com muito. Você precisa orar a Deus, para que Deus amplie a sua sementeira, para que Deus amplie o seu lagar, para que Deus amplie o seu lugar de provisão. Por quê? Para que você possa ser um canal ainda maior. Porque tudo que está nas suas mãos vem de Deus. E vai chegar um dia que todos nós prestaremos conta. A Bíblia fala, lá no Velho Testamento, no último profeta menor chamado Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, o último profeta. Malaquias capítulo 3, versículos 7 ao 12. Preste atenção, a palavra de Deus diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, ele está dizendo, volta para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará por acaso o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar bênção sobre vós, sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes. Quem que é o povo mais feliz da terra? Diga amém. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora aqui, lembre-se, eu estou te citando algo do Velho Testamento. E você precisa entender o Velho Testamento com a lanterna do Novo. Espera aí, pastor. O senhor está falando aí que quem não dá o dízimo vai ser amaldiçoado. É isso que está escrito. Pois é. Está escrito mesmo. Então, pastor, se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado. Lembre-se, isso aqui é antes da cruz. Amém? Jesus veio na cruz e ele se tornou o quê? Maldito no nosso lugar. Sim ou não? Então depois da cruz não tem mais maldição. Então não precisa dar o dízimo, pastor, aleluia. Realmente, se você for dar o dízimo porque você tem medo de ser amaldiçoado, não precisa dar. Porque Deus te abençoa da mesma forma. Dar o dízimo não é uma questão de ser amaldiçoado ou abençoado. Dar o dízimo é uma questão de gratidão, porque você só pode dar porque Deus já te deu. Pastor, eu não ganho nada, não tenho salário, estou desempregado. 10% de nada é o quê? É nada, é zero. E aí você ora e fala, Senhor, tem testemunho de uma irmã, ela vai vir dar aqui esse testemunho, eu vou adiantar. Ela teve aqui nos nossos cultos, eu falei, tem gente que fica braba com isso. Olha a minha ruga de preocupação, estou nem aí. O que acontece? Falei, irmão, você tem que ter um trabalho que coopere você para servir a Deus. Você tem um trabalho que te tira da vida da igreja, ore sobre isso. Aí as pessoas falam, o pastor
pastor está impedindo a gente de trabalhar. Nunca falei nem impedi ninguém de nada, só estou ensinando como pastor. Ou você não gostaria de trabalhar de segunda a sexta, ganhar um bom salário e ter o final de semana com seus filhos para vir servir a Deus, buscar a Deus de quarta-feira na célula? Sim ou não? Ou você gostaria de trabalhar de segunda a segunda, senhora para pegar, senhora para largar, suando mais que tampa de marmita, sofrendo e ganhando salário mínimo? Ai, pastor, eu gosto disso. Depois você me procura aqui que eu vou te exorcizar, se você tem algum problema. Sério. Porque o alvo de Deus é bênção para a sua vida e para a minha vida, sim ou não? E Ele quer te abençoar. E você precisa então alinhar a promessa de Deus com aquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, então eu tenho que escolher. Aí essa irmã estava ouvindo eu falar isso aqui. E ela falou assim, e bem no dia de domingo, que na segunda-feira eu ia ter que responder uma proposta de emprego. A minha empresa faz 3 meses que não entra 1 centavo. 3 meses sem vender nada na empresa dela. Ela falou assim, eu tenho um emprego, está chegando o final do ano, eu tenho que dar presente para o fulano, para o ciclano, para o pastor, não sei quem mais. Você me coloca na sua lista? Eu não acredito em Papai Noel, mas eu acredito em ovelha generosa. Estou brincando. Então o que acontece? Vai lá, é brincadeira, irmãos, mas se quiser dar presente, depois eu passo o Pix. Essa irmã pensou assim, agora eu aceito o emprego ou não? Ela não veio me perguntar, porque ela é uma irmã treinada. Ela foi orar a Deus. E ela falou assim, Deus, eu vou recusar esse emprego. Mas eu quero dizer, eu vou crer que a minha empresa ainda esse mês, final de ano, tudo entrando em recesso, tudo fechando, eu creio que a minha empresa ainda vai vender. E eu quero dizer mais para o senhor, eu não tenho um real para dar oferta das primícias. Mas o que eu vender esse mês, 50% eu vou dar de oferta. Mas não é das primícias, é para abençoar a reforma do prédio que está sendo feita ainda. Ela falou isso. Uma semana ela vendeu R$1.000. Agora é o teste. Agora é o teste. 3 meses, sem vender 1 centavo, de repente ela faz uma promessa dessa, faz um voto e vende R$1.000. Aí é o teste, é ou não é? Treme a mão, o zíper da carteira fecha sozinho. Dá problema no Pix, cai a internet, porque é o teste. Ela falou, pastor, eu quero mandar um áudio aqui, assim, aconteceu isso, eu fiz isso, não contei para o senhor, estou falando agora, manda o Pix, que eu vou cumprir o que eu prometi. O que você acha que eu fiz? Mandei na hora. Só Deus sabe as pressões que nós estamos passando aqui. Falei, é agora, amanhã, tem mais R$1.000 para pagar das tintas, 500 já chegou, aleluia, diga amém. Então o que acontece? Deus é aquele que provê. Então se você, talvez hoje você está aqui e você esteja nessa condição, ouse fazer um desafio. O que a Bíblia diz? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Pastor, é no Velho Testamento, como é que é no Novo? As janelas já estão abertas, elas não vão se abrir. Entendeu? Você vai entregar o dízimo aqui e de repente, abre uma janela do céu e desce uma bênção. Não, os céus estão escancarados sobre a sua vida. Onde você colocar os seus pés, Deus vai te dar por herança. Onde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Essa é a palavra de Deus para nós. Mas não estava acontecendo até agora. Pois é, faltava a palavra. Agora você tem uma palavra, se apodera dela por meio da fé e cai para dentro. O ano não acabou ainda. Ainda tem muitas águas para rolar. E quem sabe nessa semana o milagre aconteça. O telefone toca. A mensagenzinha do banco fala assim, chegou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembre dos meus desafios, ou melhor dizendo, dos nossos. Vai acontecer milagre, de hoje para amanhã vai acontecer. Porque eu preciso de um milagre amanhã, Deus vai fazer. Amém? Não se faça de Joãozinho sem braço se o milagre acontecer amanhã. Me liga. Me manda um telegrama, faz um sinal de fumaça. Se precisar, eu vou até buscar. Estou brincando, mas eu estou dizendo para você, que tudo que cai nas suas mãos vem do céu. E você não precisa ficar com medo de ser amaldiçoado. Deus não amaldiçoa os seus filhos, amém? Deus é pai, sim ou não? Quantos pais estão aqui nessa noite? Levante sua mão. Você teria coragem de amaldiçoar o seu filho? Qual o pai que está aqui hoje que teria coragem de lançar uma maldição sobre o seu filho? Levanta a mão. Se levantar, eu exorcizo na mesma hora. Porque não tem uma má hora para levantar a placa, minha irmã.
Você não está ouvindo o Espírito. Então o que acontece? Se você, que é um ser humano de carne e osso, não tem coragem de amaldiçoar o seu filho, por que você acha que Deus tem coragem de amaldiçoar o deles? Deus não amaldiçoa os seus filhos, Ele abençoa. Com toda a sorte de bênçãos espirituais, a Bíblia diz. Tudo que você precisa está disposto diante de Deus para te dar. Mas lembre-se, você não é dono de nada. Você é um mordomo de Deus. E mordomo cuida das coisas. Como é que é um mordomo? Ele mora na casa, ele come na casa, ele tem acesso a tudo na casa. Ele paga até os funcionários que trabalham na casa. Mas nada é dele, ele faz tudo com a permissão e autoridade do dono da casa. Eu quero dizer, você é casa de Deus e você tem um dono, mas ao mesmo tempo, você é mordomo dessa casa. E tudo que Deus vai colocar na sua mão, vai ter um propósito, vai ter um foco. Sabia disso? Toda finanças, a sua finança, tudo que vem na sua mão de recurso financeiro, ele deveria ser dividido em 3. Pão, semente e dízimo. O dízimo é do Senhor, ninguém mexe, deve ser o primeiro a ser tirado. O pão, você não planta, pão é para comer, entendeu? Então aquele negócio de pega tudo que você tem, dá para Deus, depois bota Deus na parede, para Deus te abençoar, isso é conto da carochinha. Quem planta pão não colhe nada. A Joyce aí vende pão. Se pegar um pão da Joyce e plantar, fazendo propaganda, depois tem que ter deixa um pão para mim. Uma cuca já está valendo. Estou brincando. O que acontece? Eu sempre quero pagar, ela que não manda o Pix. Demora para mandar o Pix para receber. Se pegar o pão que ela vende, abrir um buraco na terra e colocar dentro e ficar esperando, vai ficar esperando a vida inteira, não vai nascer nada. O pão foi feito para comer, sim ou não? Tem uma parte do seu dinheiro que é para seu sustento dos seus filhos, adquirir coisas para sua casa. Você não deveria plantar esse dinheiro. Isso é tolice. Agora tem uma parte que é semente, você não deveria comer a semente. Semente foi feita para plantar. Se você come a semente, você não planta. Se não planta, não colhe. Pastor, mas minha semente é tão pouquinho, se eu soubesse o jeito que está a minha conta. Eu abro a minha carteira, ela faz assim, ó. Mas sempre tem uma semente. Sempre tem uma semente. Deus não multiplica do nada. Lembra da viúva? Eliseu chega e fala, faz algo para mim comer, mas só tem um bolo aqui para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vão morrer. Pois é, mas faz que vai acontecer um milagre. Aconteceu. Quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. E essa semente que às vezes você tem, que você está comendo, muitas vezes você não está plantando, é por isso que você não está colhendo. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome. Então o pão é para comer. A promessa de Deus é que não faltará provisão na sua casa. Pastor, mas está difícil a coisa, pastor. Só tem arroz, feijão e o disco voador, que é o zoiudo, é o ovo. Pois é, tem gente que não tem nem isso. Em tudo dai graças, porque a graça atrai o favor de Deus, e a murmuração atrai o quê? Entendeu o que eu estou dizendo? Agradeça a Deus do pouco. O seu teste não é o muito, o seu teste é o pouco. O meu teste é o pouco. Depender de Deus no pouco vai te colocar sobre o muito. Então eu já passei tanto tempo no pouco, que eu acho que agora chegou o tempo do muito. Amém. Eu creio nisso. Mas às vezes assim você fala assim, pastor, o muito tem que ter muito dinheiro. Não, você precisa ter portas abertas. Portas abertas. Eu tenho a história de um irmão, uma vez ele estava procurando emprego. E ele falou assim, eu estou desempregado e eu preciso trabalhar. Falei, é uma boa ideia. Está desempregado, trabalhar é uma boa ideia. Ele falou, mas sabe uma coisa? Eu não botei nenhum currículo ainda. Mas eu estou orando. E Deus vai abrir uma porta. Ele falou que acordou de manhã. Ele não estava trabalhando e a manhã dele era 10h30.
Ele falou assim, que vontade de ir no shopping. E ele foi no shopping. Tomar um sorvete de R$2, que é o que ele tinha. Nem sei se vende mais a casquinha de R$2 no shopping, vem? Não mais, né? Hã? Tem casquinha por R$2 ainda? Não, só a casquinha sem sorvete. E ele falou, fui lá, é o que eu tinha. E eu tomei aquele sorvete até a última gota. Chupei até o guardanapo, que pinga no guardanapo ali, para aproveitar bem. Estou vindo embora, saindo do shopping, encontrei um amigo meu, de infância. Ele falou, pastor, talvez o senhor possa não acreditar, mas na noite passada, antes de dormir, eu tinha orado para Deus. Abre uma porta para mim. E ele encontrou aquele amigo falou para ele, o que está fazendo aqui? Ele falou, vim tomar um sorvete. Ele falou, é mesmo? O que está fazendo da vida? Ele falou, estou desempregado. É mesmo? Tu trabalha ainda naquela área de informática, assim, trabalho. Rapaz, estão contratando na minha empresa, para gerente. É mesmo? Quanto é que é o salário? 8.000. Dá para mandar um currículo? Pode, eu te indico lá. Isso, dentro de uma semana ele estava empregado com um salário de 8.000. Onde é que ele foi buscar serviço? Foi tomar uma casquinha no shopping. Está desempregado, irmão? Vai tomar uma casquinha no shopping, estou brincando. Brincadeira. Mas por que eu estou falando isso aqui? Onde você menos espera, se você pedir para Deus, Deus abre uma porta. De onde você menos espera, Deus vai fazer. Mas você precisa ser fiel. O que é ser fiel? É confiar. É confiar que tudo que você precisa vem dos céus. É Deus é quem dá. E tudo que vier à sua mão, você ser mordomo. Você administrar como se não fosse seu. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. O que a Bíblia fala sobre isso? Que Deus tem para nós o melhor dessa terra. Os seus mordomos, eles não são donos de nada. Mas eu pergunto para você, Deus tem o melhor, sim ou não? Se Ele é o dono e Ele tem o melhor, e o mordomo pode usar tudo que é de melhor do dono, nós somos abençoados. Entende o que eu estou dizendo? A Bíblia fala em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra, pastor? É o que é melhor para você. Você gosta de churrasco? É o melhor dessa terra. Você precisa de um carro? É o melhor dessa terra para você. Pastor, eu quero a minha casa própria. Se esse é o melhor dessa terra para você, pede para Deus, Ele vai te dar. Pastor, eu gosto de sushi. Eu também gosto. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta de sopa. Que loucura é essa? Entendeu o que eu estou dizendo? O melhor dessa terra é o melhor que você deseja no seu coração. E Deus, Ele é fiel para com a sua fé. Nós estamos terminando um ano, irmãos, que para muitos foi um ano difícil, de lutas, de dificuldades, mas eu quero dizer, o ano está acabando, você está aqui de pé, e você vai permanecer de pé, porque você está passando pela tempestade, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer, o amanhecer de Deus chegou na sua vida, porque você é um mordomo de Deus. Deus vai colocar muito recurso na sua mão. Deus me deu uma promessa na oração de sexta-feira aqui, por isso que é bom oração. Deus nos renova. Na semana que passou, eu recebi muitas setas, e eu fui orar sobre isso, e na oração de sexta-feira Deus falou comigo, não se preocupa, eu dei esse lugar, e eu vou pagar ele. Deus falou comigo, falou, muita gente vai chegar, e Deus vai mudar a história de casamentos, de famílias inteiras, eles serão cooperadores nessa obra. Deus falou assim, ó, pode fazer plano para os melhores dormitórios, melhor piso, melhor forro, melhor banheiro, melhor vestiário. Nós vamos ter as melhores salas de aula, talvez vai ser uma das melhores salas de aula da videira do Rio Grande do Sul, vai ser as salas do Maturidade CTL aqui no ano que vem. Ah, pastor, mas o senhor se acha? Não, eu tenho um pai rico, e que se eu ousar crer, ele paga. E a boa notícia que eu tenho para te dar, é que ele é seu pai também. Faz planos, deseja o melhor para os seus filhos, deseja o melhor para a sua casa, deseja o melhor para o seu casamento, deseja o melhor. Existe uma teologia pregada nos nossos dias, duas na verdade, eu chamo elas de teologia da pobreza, e teologia da prosperidade. A teologia da pobreza diz que para você ser espiritual, para você ser crente de verdade, tem que ser pobre, miserável, ter carro velho.
Mas isso não é bíblico, não está na Bíblia. Eu não creio nessa teologia, ela não é real. Gente espiritual não é gente pobre. Mas tem uma outra teologia que fala que se você é abençoado por Deus mesmo, você tem que ser muito rico, porque ter dinheiro é sinal de ser abençoado. Eu não acredito nessa aqui também. Mas tem uma terceira teoria, que é o que eu vos prego nessa noite. Teologia da mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Se temos muito ou temos pouco, tudo é dele. Mas a certeza é que se eu for fiel no pouco, ele vai me colocar sobre o muito. Eu quero dizer, tem pessoas aqui hoje, você está prestes a experimentar um arrebentamento de provisão financeira na sua vida. O diabo tem te resistido, e tem feito você desistir, mas você tem cavado dia após dia, em busca de recursos, de provisão, e às vezes, talvez não tenha dado muito certo, mas você tem uma palavra, uma convicção. Eu quero dizer, não para, não para. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se você tem uma promessa de Deus, vai acontecer, porque vai chegar um dia, irmãos, Ele está muito perto, que todos nós compareceremos diante dEle, não para prestar conta dos 10%, foi fiel no dízimo? Vai. Não foi? Vai. Não vai ser isso que Ele vai fazer, nós vamos prestar conta de tudo. A Bíblia fala de alguém que fez planos, está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21, eu não vou conseguir ler tudo aqui por causa do tempo, essa plaquinha já está me oprimindo, então você vai anotar e vai ler depois em casa, Lucas 12, do versículo 16 até o 21, um homem está fazendo uma plantação, e ele colhe muito, ele prepara muitas coisas, e ele faz um celeiro novo para estocar muita comida e muita coisa, e Deus fala assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quando chegar lá? Por que a Bíblia chama ele de louco? Porque é tolice juntar riquezas nessa terra, onde a traça, a ferrugem consome. Sabe, irmãos, tem gente hoje milionária. Eu estava ouvindo uma estatística dos milionários dessa geração, nenhum deles consegue servir a Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, porque só tem um concorrente com Deus nessa terra, sabia disso? A Bíblia fala que o nome dele é Mamon. Não poderemos servir a dois senhores. Vou te dar um exemplo claro. Muitas vezes nós somos capazes de trabalhar dia e noite, mas não temos disposição para passar numa vigília de 12 horas orando a Deus. Eu não quero que você fique acusado com isso, eu só quero que você pense. Às vezes nós estamos dispostos a fazer hora extra, trabalhar sábado, domingo, mas não estamos dispostos a vir num culto da virada, passar das 10 à meia-noite e meia, entregando os primeiros frutos ao Senhor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para você avaliar, para você pensar. Nós servimos a Deus, e não a Mamon, o Deus das riquezas. Você está entendendo? Porque haverá um dia, que nós chegaremos diante de Deus. Eu vou dizer para você, a minha maior riqueza que eu tenho, são as vidas que eu ganhei até aqui. Eu vou dizer para você, são milhares. Deus me deu a graça ao longo desses anos, de ganhar milhares de almas para Jesus. Eu vou chegar diante dele com as minhas mãos cheias. Pastor, o senhor tem 25 anos de casado, não tem uma casa própria? Não tenho. Sou sacerdote, eu moro aqui no templo. Estou brincando, isso aqui não é templo, esquece isso. Mas eu moro aqui no prédio da igreja, hoje. Você não vem me incomodar aqui na minha folga, que é amanhã. Olha só. Então, mas o senhor não tem uma casa? Não tem, mas vou chegar lá e vou ganhar, porque Deus está preparando uma mansão celestial para mim. Tem uma casa no céu, que vai descer para a terra. Mas uma coisa eu tenho, muitas vidas para apresentar diante dele naquele dia. Sabe o que ele fala para esse homem? Louco! Hoje mesmo você vai morrer. Por que você está estocando esse dinheiro todo? Quem que vai gastar? Entendeu o que eu estou dizendo? Mordomia é entender que você tem um dono. Lá em Mateus 25, eu vou encerrar com isso. Fique de pé no seu lugar. Aleluia.
Mordomia fala de ser fiel com aquilo que Deus coloca na sua mão, não importa se é pouco ou se é muito. Lá em Mateus capítulo 25, Mateus é o evangelho do reino. Em Mateus capítulo 25 tem duas parábolas que são fantásticas, que são contadas. Uma é a parábola das 10 virgens, que eu já citei algumas vezes aqui. Mas tem uma outra parábola que fala a respeito dos talentos. A Bíblia fala que em Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30, porque isso também, como um homem que partindo da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. E entregando os seus bens, esse senhor partiu. E o que ganhou 5 talentos, saiu a granjear com esses 5. E ele conseguiu mais 5. E o que ganhou 2 talentos, saiu a granjear e ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 talento falou: eu sei que o meu senhor é mau, ele colhe onde ele não planta. E ele então escondeu esse talento na terra. Passou um tempo então, esse senhor veio. Ele procurou aquele que ganhou 5 talentos, e ele procurou e falou assim: o senhor me deu 5 talentos, aqui estão 10 talentos, senhor. E ele olha então e fala: servo bom e fiel. Ele elogia. O que recebeu 2 talentos multiplicou para 4. Ele chega e fala: servo bom e fiel. Entendeu? O que fez de 5, 10, o que fez de 2, 4, recebeu o mesmo elogio. Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a fidelidade. Ser fiel é muito melhor que volume. Entendeu o que eu estou dizendo? Cada um de nós somos responsáveis por algo. Quanto mais Deus colocar na sua mão, mais responsabilidade você terá. Mas o que recebeu 1 talento, ele não conhecia Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque esse senhor aqui representa Deus. Isso aqui é uma parábola. E esse homem que recebeu 1 talento, ele falou: eu sei que o senhor é mau, que o senhor colhe onde você não planta. Eu tive medo. Você conhece gente que serve a Deus por medo? É a pior coisa do mundo. Porque gente que serve a Deus por medo não conhece a Deus. Porque Deus não produz medo. Quem produz medo é Lúcifer, Satanás, é o diabo. Deus é Pai, é amor, é graça, é perdão, é misericórdia. Ele é Salvador. Então esse homem teve medo. Qual que é a sentença dele? O Senhor olha para ele e fala assim: servo mau e negligente. Seria melhor pegar o meu dinheiro e dar para os banqueiros, só assim tu me devolveria com juros. E ele lança então esse servo, preste atenção agora no final, nas trevas exteriores. E a Bíblia fala que ali há choro e ranger de dentes. Aí tem gente que fala assim: viu? Deus lança os seus filhos no inferno. Ops, não tome essa conclusão. Não é isso que está acontecendo aqui. Trevas exteriores não é um inferno, é um lugar de arrependimento. Choro e ranger de dentes é um arrependimento muito profundo. Eu ouvi, me ensinaram, mas eu não pratiquei. Entendeu o que eu estou dizendo? Tudo que você ouve aqui todo domingo, e aquilo que você tem revelação, é porque dessa porta para fora você tem o comprometimento de multiplicar. Não estou falando só de dinheiro, eu estou falando daquilo que vale para Deus. O real não vale para Deus, o dólar muito menos, o euro muito menos. A joia de Deus são pessoas. Talvez você recebeu 1 talento, ou talvez 2, ou talvez 5, mas é para você sair daqui e multiplicar esse talento. Conte essa verdade para outras pessoas. Sabe, anuncie o evangelho para outras pessoas. Seja um canal de salvação para aquela sua amiga depressiva do trabalho. Seja um canal de salvação para aquele seu colega da faculdade que está pensando em se matar. Para aquele casal de amigo que está separando. Seja um canal de Deus para aquela pessoa que está enferma em cima de uma cama. Pregue para ela o evangelho. Ah, pastor, mas eu preguei, ela morreu, mas ela foi salva. Eu tive a oportunidade de pregar para 5 pessoas nos últimos minutos da vida dela, e elas foram salvas. Eu vou encontrar com elas no céu.
Pastor, mas elas morreram. Mas elas foram salvas, o destino profético delas foi mudado. Isso quer dizer o quê? Nós encontraremos com ela na glória. Sabe o que é isso? Isso é talento diante de Deus. Sabe o que é isso? Isso é o que vale para Deus. Eu quero dizer, todo o dinheiro dessa igreja vai ser investido para ganhar vidas. Não importa o que vão falar, o que vão dizer. As pessoas falam, pastor, quando é que você vai ter um carrão? Nunca! Anote isso aí na sua agenda, nunca. Um dia o meu filho falou assim, pai, quando o senhor for um pastor bem sucedido, nós vamos comprar um Camaro. Eu falei, não compro. Se eu tiver dinheiro para comprar um Camaro, eu não compro. Mas o senhor não quer o melhor dessa terra? Eu nem gosto de Camaro. Aí ele falou, e se alguém te der de presente? Eu vendo e compro um prédio. Para quê? Para botar gente, para pregar o evangelho, para as pessoas serem salvas. Será, pastor? É que você não me conhece. Vem andar conosco. Sério, irmãos. Sabe por que nós estamos aqui? Não para aparecer para ninguém. Porque nós seremos a maior igreja dessa cidade. Nós vamos ser. Porque nós queremos vidas, famílias chegando, sendo edificadas. E cada dia Deus está acrescentando mais gente. Que são mordomos fiéis, que investem. Se você soubesse quanto nós gastamos para deixar isso aqui assim, e nós não tinha nada, e tudo aconteceu. Porque aí os irmãos que estão aqui nos ajudando, eles aprendem a viver pela fé. Isso aqui ensina tudo para todos, lá para sua casa. Pastor, mas hoje não parece que não tem nada, mas Deus vai abrir uma porta, antes dos 49 do segundo tempo, um milagre vai acontecer. Parece que está tudo acabado, pastor, você é mordomo de Deus, quem faz as compras é Ele, você só distribui. Pastor, mas não tem dinheiro. Pois é, você é mordomo. Pede para quem é o dono, ele vai te dar dinheiro para comprar. Pastor, mas parece que as portas estão todas se fechando. Pois é porque às vezes você tenta fazer do seu jeito. Você só é o mordomo, você não é o dono. Pede. Sabe como é que o mordomo faz? Ele faz uma lista. Eu pesquisei isso. Os mordomos, os donos, pedem para ele fazer uma lista. E ele só manda o dinheiro para fazer a compra. Você é mordomo de Deus, faz a lista. Você recebeu o papel hoje aí, faz a lista. Pastor, mas como é que eu vou pedir uma casa se eu não tenho dinheiro para comprar? Ô mordomo, se o seu salário não dá, você tem um dono que pode comprar. Porque você é mordomo de Deus. Amém? Abraça essa pessoa que está do seu lado, eu quero orar por você. Declare em nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa, que esse ano de 2023 será o ano da provisão, da casa cheia, da abundância. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa hora, e eu declaro, eu estou diante de uma igreja de mordomos fiéis, homens, mulheres, jovens e crianças, destinados a experimentar de provisão do céu. Eu declaro a provisão a 30, 60, 100 por 1, nesse tempo de colheita. O ano da aceleração ainda não acabou. Eu declaro provisão acelerada, portas abertas, conexões espirituais. Eu declaro em nome de Jesus, vai chover sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Faz os seus planos, faz os seus projetos, e eu profetizo, Deus vai executar cada um deles. Não faltará pão, não faltará semente e não faltará o dízimo, porque o Senhor te suprirá em todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Sério, irmãos, eu sinto que nós vamos entrar numa onda de muita provisão. Por isso nós estamos sendo tão atacados. Tem tanto ataque vindo contra nós, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. E nós vamos prosperar, nós vamos crescer como igreja, nós vamos avançar, e nós vamos ter o melhor dessa terra para a glória de Deus, amém? Levante a sua mão, quero te abençoar, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, até quarta-feira. O nosso culto vai ser quarta-feira, não vai ter culto domingo, vai ser uma grande bênção. Vem estar conosco, o culto de Natal. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, nós estamos encerrados, até quarta-feira, em nome de Jesus. Você que está conosco pelas nossas redes sociais, aí no nosso canal do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar também o seu like e o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Não deixe de compartilhar com o maior número de pessoas essa live, que você possa ser edificado por essa palavra, e com certeza quando você compartilha com outras pessoas também serão edificadas. Divulgue. Obrigado pela sua participação, que Deus te favoreça em tudo. Até quarta-feira, em nome de Jesus.
te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.